Aqui no pensamento do dia, vocês viram que se está falando do humilde papel do servidor. O pensamento está colocando ênfase sobre a humildade. Isto porque, quando se entra no caminho, em geral, a gente espera um caminho à nossa maneira. A gente espera que no caminho vão acontecer aquelas coisas que a gente sempre imaginou. E tem pessoas, inclusive, que entram no caminho porque já estão cansadas do caminho normal. Ou tiveram algum trauma lá no caminho normal, com a família ou com qualquer coisa, então entraram no caminho. E essas pessoas geralmente esperam do caminho o que eles teriam se tivessem se dado bem lá no outro. Então, nós precisamos de humildade no caminho, porque nunca sabemos de antemão o que o caminho vai nos apresentar. Então nós não entramos no caminho para estar numa coisa que nós estamos buscando de uma certa maneira. Por exemplo, eu posso imaginar, não que estou aqui neste caminho para fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu gosto, tudo o que eu acho bom. Quer dizer, isto tudo é falta de humildade. Nós, quando entramos no caminho, não esperamos nada. Porque se é um caminho evolutivo, tudo que ele vai nos apresentar é completamente distinto daquilo que nós prevíamos, daquilo que nós fazíamos. Inclusive, as nossas qualidades, as nossas capacidades, tudo isso nós temos que entregar quando entramos no caminho. Porque o caminho é aquilo tão inesperado e ele serve, inclusive, para fazer emergir em nós coisas completamente novas. Então, se vocês entram no caminho para fazer uma coisa da ideia de vocês, vocês estão frustrando a experiência no caminho. Porque o caminho não é para fazer vocês fazerem uma coisa como vocês sabem fazer. O caminho é o novo, o caminho é o inesperado, o caminho é o desconhecido. E quem não entra no caminho disposto a tudo, quem entra no caminho esperando alguma coisa, acaba encontrando insatisfações, conflitos, porque realmente não seria o caminho se trouxesse para nós uma coisa já conhecida, na qual nós já trabalhamos bastante e na qual nós sabemos fazer muito bem. Então, a humildade aqui é uma atitude inicial antes de nós entrarmos no caminho. Uma vez, uma pessoa escreveu para uma comunidade espiritual e disse: eu sei que aí fazem muitos trabalhos e eu me oferto para ir trabalhar aí. Eu sei costurar. Eu posso chegar aí e fazer todas as costuras que vocês precisarem. Quer dizer, ela vai para uma coisa dessa esperando ser costureira, compreende? Então, ela tem que chegar lá, por exemplo, e sendo costureira, e fazer uma coisa completamente oposta à costura, e ver lá uma pessoa costurando que não tem o mínimo de competência para costurar. E ela não tem que se admirar com nada disto. Porque ela não foi lá para ser costureira. Então lá ela vai encontrar uma pessoa que não sabe costurar sendo costureira. E ela, sendo costureira, vai fazer outra coisa. Percebe o que é o caminho? Porque quem não sabe costurar, em algum momento tem que aprender. Quem não sabe fazer uma coisa, em algum momento tem que começar. E no caminho espiritual a porta está aberta para todos. E nós não sabemos por que uma pessoa é costureira e a outra não. Certamente o fato de saber costurar é o que menos pesa diante do espírito. Então nós não sabemos o que é que levou o espírito a fazer certas coisas. Não é certamente pelo fato de alguém saber costurar ou não saber costurar. Aqui tem pessoas que eu ouvi dizer que têm muitas aptidões e que aqui são coisas que precisavam mais habilidade, que elas nunca foram chamadas para fazer. Eu ouvi dizer estas coisas. Mas entra por um ouvido e sai pelo outro, porque ninguém está aqui para isto. Então nós estamos aqui para outras coisas. E deve haver uma razão profunda
Deve haver uma razão real para que haver, por exemplo, alguém que sabe fazer uma coisa muito bem feita e que esteja fazendo outra. E que aquilo que ele faz bem feito esteja sendo mal feito. Pode acontecer isto. E que problema há nisto? O que precisa é que a gente esteja entregue no caminho. O que precisa é que no caminho nada nos espante. Como dizia aquela primeira música do coral. Nada te turbe, nada te espante, só Deus basta. Então é isto o caminho. Então quem está no caminho e está reivindicando, quem está no caminho e queria outra coisa, quem está no caminho e acha que devia ser diferente, não está realmente no caminho. Está fazendo um caminho próprio ali dentro, que inclui a satisfação, as insatisfações, inclui os conflitos, inclui as indecisões, inclui tudo isso como no caminho humano. O caminho não é nada disto. Você não tem que prever nada no caminho, não tem que esperar nada do caminho. Você tem que estar diante do caminho livre para seguir o caminho. E o caminho por si mesmo é que é o importante. Ali é que está o real, ali é que está o que você precisa. Então, isto é a essência da coisa. Mas parece que as pessoas têm que chegar nisso por si. Nem todos podem ser muito forçados, porque senão recuam, e aí depois são vidas para retomar. Então você precisa, no caminho, ser também paciente, você precisa compreender, você precisa aprender a ver, precisa aprender a não ver, precisa aprender tudo isto no caminho. Caminho é tudo, tudo está incluído no caminho. E se você não está contente no caminho, esse é o seu caminho. É de não estar contente. É assim que você tem que ir. Não é você ficar contente no caminho. Você está descontente? Esse é o seu caminho. E você está contente? Este é o seu caminho. É o melhor modo de você caminhar. Ou a gente está assim diante do caminho, ou está se enganando a si próprio. Ou está pensando que está no caminho, mas não está. Está ali sob certas condições. Se as condições não são aquelas, não sei como eu estou. Então, não está. Realmente não está. Ninguém pode imaginar o que pode surgir no caminho. E com todas essas expectativas, com todas essas coisas humanas, esses vícios, esses costumes, estas coisas irrealizadas, toda esta confusão psicológica e psíquica, tudo isto só faz impedir que você veja o caminho claramente. E se também você tiver que fazer o caminho confusamente, aquele é o seu caminho naquela etapa. Pode não ser sempre assim. E se você faz o caminho claramente e de repente você tem alguma dúvida que possa atrapalhar você, aí o caminho se torna mais confuso, menos compreensível, para você não ter motivos de conflito. Porque aí você diz, bom, eu não estou compreendendo bem isto, se admite que não está compreendendo, e para alguns é mais fácil ir assim do que ir muito claramente. Porque para ir muito claramente, sofre-se muitos embates, muitos ataques, como vocês sabem. E para ir assim confusamente, para muitos é mais simples. Porque naquelas coisas assim que parecem não claras do caminho, a personalidade ou o ego tem aquela sensação de que estão fazendo o que querem. O que é também só uma ilusão. Porque na realidade ninguém está fazendo o que quer nunca, dependendo de que querer é este. O que quer realmente em nós é uma mônada. Aquela sim quer. Então aquilo ali quer. Aquilo é o querer. Daí para baixo é todo um processo de pensar que quer, mas não tem nem força para querer. Porque se tivesse força para querer, tinha, como a mônada tem. Então todo este querer humano, todo este conflito, todas estas lutas, é realmente uma coisa toda inútil. Toda inútil, isto é uma falta de amadurecimento,
é falta de vivência no caminho. E o caminho tem muita paciência, o caminho tem muita sabedoria, o caminho é perfeito. A gente é que acha que alguém está ali mal no caminho. Não tem ninguém mal no caminho. Se aquela pessoa está mal, é porque o caminho dela está mal naquele momento e ela ali deve estar aprendendo muita coisa, ela ali deve estar desenvolvendo muita coisa. E ao lado dela tem outro que está desenvolvendo o contrário, tem outro que está fazendo o contrário, está acontecendo o contrário. Este caminho é infinito e nele cabe tudo. Não existe o que não caiba no caminho. Não há o que não possa acontecer conosco se estamos no caminho, não é? Pois não. Ela está dizendo que nela o ego sente que há uma outra força, né? Isto é aquele ponto em que nós já temos condições de sermos observadores. Então, se você, como ego, não? Agindo como ego, sente que tem uma força maior, que é aquilo que realmente é, se você já sente isto, então você se considere já um observador. Então você agora já pode recuar de tudo isto e olhar isto um pouco à distância. Olhar esse quadro todo à distância. Você fica observando tudo o que acontece, que você vai ver. Você vai ver você viver como se fosse um bonequinho andando e você observando. Tem que chegar nisto. E aí você vai ver que este bonequinho que anda tem várias vontades. Tem vontade mental, tem vontade física. Mas você vai ver que acima disto tem um núcleo coordenador, tem um núcleo que rege essas vontades, que busca organizar estas vontades, que busca unir essas vontades, que busca colocar essas três vontades numa mesma direção. Você vai vendo isto, você vai vendo. Então, como observador, você vai ver quando age um, quando age outro. E aí você vai poder optar. Não, eu agora vou agir assim, com aquele núcleo. Vou ajudar aquele núcleo. Então você vai ajudar. Você entra como colaborador no seu ser, como colaborador de um trabalho evolutivo que está acontecendo ali, um trabalho de construção que está acontecendo ali. Porque isso é uma construção da vontade. Toda esta pequena vontade do ego, da personalidade, isto tudo tem que ser reunido, tem que ser arrumado, tem que ser purificado, tem que ser reconstruído às vezes. Depois de reconstruído, depois de arrumado, curado, isto vai ser elevado e vai se fundir numa outra vontade. Nós temos vários níveis de vontade. Mas para a gente ver cada um e vê-los funcionando, precisa que a gente se torne observador de si mesmo, porque tudo isso somos nós mesmos. E nós aprendemos a observar observando os outros, que é mais simples. Então, fora de nós, mais simples você vê. Mas a uma certa altura na sua evolução, você inverte este processo e começa a observar você. Mesmo porque em você vai ver o outro muito melhor. Mas isso você vai descobrir mais tarde. Então, aí você vai observar você. Aí não vai escapar mais nada de você. E aí você vai conhecer o outro muito melhor. É um processo isto. O ego, não? Este que é tão importante para todos, é um núcleo que tem uma vontade bastante desenvolvida, não? Que vê as coisas à sua maneira. Só que vê as coisas num âmbito material. O ego não pode ver, por exemplo, a realidade espiritual, porque é outro plano. O ego está no plano da matéria, matéria mental e física. Então o ego não pode ver, por exemplo, algo do espírito. O espírito que tem que mandar para ele ver, ensiná-lo a ver. Mas ele não pode ver isto. Quando o ego chega a compreender isto, que ele não basta, que ele para ser mais, para ele compreender mais, para ele
evoluir, que ele precisa de um outro que está mais acima. Quando o ego chega neste ponto, o ego está salvo. Aí este ego não vai se perder naquilo que ele tem de melhor, porque aí ele já está no caminho de ser absorvido. Aí vão acontecendo nele várias purificações, vão acontecendo nele várias fusões, vários processos de cura, e ele vai sendo absorvido, a essência dele vai sendo absorvida. E este ego é absorvido naquilo que ele tem de essencial, não naquilo que ele tem de material. Então o ego já entra neste caminho, e se ele tem consciência deste caminho a uma certa altura, ele se deixa levar. A uma certa altura ele se deixa levar. Agora, se no meio deste caminho ele pensa que ele é livre, ele pensa que ele faz o que quer, aí vai acontecer coisa bem diferente. Aí vai acontecer coisa bem diferente. Aí o ego entra num processo de quase dissolução, em certos casos. Se não for recuperado, ele pode ir por um processo degenerativo. Agora, este ego, bem tratado, iluminado pela alma, este ego já se elevando, também pode ter abnegação, este ego pode ter devoção pelo divino, pelos planos mais altos. Então é esta parte do ego que vai se elevando, que vai sendo transmutada. E a gente está aqui, a gente está vivendo com tudo isto. Claro que se o ego já está neste ponto, já tem outra vontade funcionando em nós. Já tem outro núcleo nos guiando mais diretamente. Mas isso tudo está ligado a estes movimentos do ego, a esta evolução do ego. Ele tem uma vontade maior, ele deixou de ter aquela vontade menor, ele deixou de ter aquela vontade pequena, humana. Ele tem uma vontade maior agora. Ele tem a vontade de ser absorvido, ele tem a vontade de sumir, ele tem a vontade de desaparecer, de acabar. O ego que tem essa vontade de acabar, isso é um ego que está bem encaminhado. Tem certos momentos em que a gente precisa saber dizer não, né, para ele. Tem certos momentos que precisa um não assim, meio camuflado, mas tem certos momentos que precisa dizer não mesmo. E aí a gente tem que ir aprendendo a se regular. O caminho é você estar sempre pensando lá em cima, você sempre ter aquilo tudo presente, não é? E tudo que estiver fazendo, sentindo, pensando, sempre oferecer. Está tudo ofertado, é uma oferta contínua de tudo. Não sobra tempo para mais nada, se alguém está fazendo isso. Você não esquece disso, e por mais ocupado que você esteja, você está fazendo isto. Por incrível que pareça, as coisas correm muito bem. Aqui tinha umas notas que a gente tomou para completar o que estávamos estudando ontem. É que quando nós emitimos um pensamento, não? Aquele pensamento foi emitido e ele já está trabalhando, ele já está funcionando, ele já está caminhando pelo espaço. Você muda de pensamento, mas aquele que foi emitido ainda está lá. Então você emitiu um mau pensamento, aquele existe e está trabalhando. Você modificou esse pensamento, você tem que ir atrás do outro. Porque o outro já foi, o outro já está fazendo o trabalho dele. Então a gente precisa ter este mecanismo muito presente, porque não é porque você mudou uma atitude que você mudou o que está acontecendo lá. Não. A primeira etapa está trabalhando lá, exatamente como você criou, exatamente como você impulsionou. Você precisa ir atrás disto com a outra etapa. Então nós estamos muito responsáveis por tantas coisas que estão acontecendo no planeta. Porque tudo que está acontecendo no planeta pode ser também fruto do pensamento da humanidade, do nosso pensamento. Quando o pensamento da humanidade estava no outro ponto, desencadeou várias coisas, hoje o pensamento é outro, mas
Não se pode mais segurar o carro, não se pode mais impedir, porque o pensamento já foi solto. Nós temos que ter estas coisas presentes, porque é a única forma de nós perdermos este apego a este nosso pensamento do ego, porque a única coisa que pode ir além deste pensamento no espaço, a única coisa que pode compensar não é outro pensamento, porque outro pensamento é outro pensamento, não vai tolher o trabalho do primeiro. O que vai compensar isto, o que vai trabalhar isto, é a energia da alma enviada, não é o pensamento. Então o pensamento é muito importante se ele for positivo, mas o pensamento não resolve sozinho, porque ele não resolve o que ele já foi, ele não resolve o que ele já emitiu. O pensamento não resolve. O pensamento é para uso prático de certas coisas. O pensamento é o da alma. A ação é a da alma, o sentimento é a da alma, e isso é o que nós temos que estar buscando. Então, esta energia da alma, esta sim, tem condições de irradiar, de sair pelo espaço interno, de lidar com o espaço interno, de forma a realmente transformar as coisas. Mas pensamento, isto se for positivo, melhor do que se for negativo. Mas se ele já foi negativo e depois se tornou positivo, são duas coisas que não resolve. Uma não resolve a outra. Então nós temos que realmente sair deste nível e aprendermos a usar este mecanismo. Porque isto é um mecanismo que cria coisas. Isto é um mecanismo que cria imagens, cores, acontecimentos. Isto é um mecanismo poderoso. E nós não temos como lidar com aquilo que já foi emitido. Mesmo que a gente modifique a coisa que estava emitindo, o que já foi, já foi. Então nós temos que estar atentos a todo momento ao que estamos pensando, tendo tudo isto presente, mas ao mesmo tempo estarmos realmente em outra coisa. E estarmos contando com esta energia da alma, com esta energia interior, com esta energia espiritual, para realmente ser o nosso movimento nesses outros planos. E não o pensamento ser o nosso movimento nesses outros planos. O pensamento só se nós não tivermos outra coisa. Só se não tivermos a energia da alma, só se não tivermos esta energia espiritual que está sim onde tem que estar, nos planos internos, e que aí isto sim vai se resolvendo, isto tudo vai evoluindo, vai se ampliando. Então são dois níveis diferentes de ação. E o pensamento nós vamos trabalhando aqui. Cuidar do que está pensando, porque o que você está pensando, você está criando uma imagem lá no plano mental. E depois você pode mudar de pensamento, mas aquela imagem ficou lá. E você ficou o criador daquela imagem que está lá. Então precisa ter esta consciência, que é para a gente finalmente desistir deste jogo. E que para a gente finalmente optar para aquilo que a gente chama o verdadeiro pensamento, que não é este da mente, que não é este das ideias, mas que é aquilo que sai da alma, que é aquilo que vem do ser interior, e que aquilo, quando vem do ser interior, é sempre novo, é sempre completo, é sempre o mais elevado possível naquele momento. E nós somos muito ajudados a fazer isto quando nos lembramos de 3 coisas que o ego não gosta muito. A primeira é que não existe renúncia. Porque quando a gente pensa como ego que renunciou a alguma coisa, na realidade você está adquirindo uma coisa que você não tinha. Então isto de dizer eu renunciei, eu aceitei, veja a ignorância em tudo isto. Porque quando isto acontece, se é que acontece direito, se é que você realmente renuncia,
se não foi um comportamento só externo, mas lá dentro você está com a coisa bem presa, digamos que renunciou. Ela não fez nada demais. Porque se ela renunciou, ela vai adquirir algo que ela não tinha e que não cabia dentro dela porque ela não conseguia largar aquele entulho, não conseguia largar aquilo que não lhe servia mais. Porque o ego gosta das coisas que não servem mais. Ele gosta das coisas que ele já conhece, que já trabalharam com ele, que ele já sabe que é boas. Esses são os bons egos. Então, esses bons egos são muito ligados às coisas boas, às qualidades. E quando eles têm que renunciar a uma qualidade, ele, como ego, tão limitado que é, acha que está perdendo alguma coisa, acha que está se cerceando, acha que está se diminuindo, acha que está deixando de ser o que ele é, ignorante. Porque se ele realmente está renunciando, se estivesse renunciando, não estava nem tocando no assunto. Mas se está tocando no assunto é porque não renunciou. Se está pensando é porque não renunciou. Mas digamos que alguém realmente renuncia a alguma coisa. Ela não perdeu nada. Porque no lugar daquilo vai ser colocado algo que jamais seria colocado se não tivesse espaço. Então isto é muito importante. Porque isto para a gente entrar no mecanismo da alma, com este trabalho no espaço mesmo, com este trabalho no mundo interior, isto é muito fundamental. E a outra coisa é, todas as vezes que o ego dá, o ego acha que está dando, né? O ego acha que alguma coisa está indo para lá. Isto no mundo da alma não é assim. Isto é irreal no mundo da alma. Então no mundo da alma não existe ninguém dando. Aqui é que as pessoas acham que estão dando porque se sentem proprietárias das coisas. Então na hora que vai dar, ela não é mais proprietária. Isto é o que está por trás, é o senso da propriedade. Porque não tem ninguém dando nada. No mundo da alma, o que está acontecendo, está acontecendo. Não tem ninguém dando. E não tem também ninguém recebendo. Quer dizer, você tem que, no dar, você saber que o que está acontecendo ali é o contrário. Que você pode, naquele momento, estar recebendo, não dando. Para você ter os dois opostos, para você ter os dois polos bem em funcionamento. Aí, na parte interna, no mundo interno, você vai ficar mais afinado com o modo de ser da alma. E as forças do ego, no plano interno, as forças do ego, nos trabalhos e tudo, as forças do ego vão se ajustando mais dentro de uma outra realidade. E outra coisa também, aqui não em nível de ego, a gente diz, e perdemos alguma coisa, perdi alguma coisa. No nível da alma, isso se traduz da seguinte forma: perdi alguma coisa, tradução, me livrei de uma paixão. Percebe? Então, quando você aqui perdeu alguma coisa, lá você se livrou de uma paixão. Todos sabem o que é paixão, né? E quando aqui você finalmente diz que perdeu, e aqui levam muito a sério, uma ala da psicologia que dizia esta criatura sofreu tantas perdas, entende? E tem umas perdas que são com P maiúsculo, tem as perdas, então ele é traumatizado pelas perdas. Cada coisa que ele perdeu foi uma paixão que ele ficou liberado se fosse visto de um outro ponto. Então nós temos que estar abertos para este outro ponto. Porque assim como vimos estas pequenas coisas, tudo lá no outro ponto é o oposto.